Hoje eu vim aqui te falar tudo que você precisa priorizar na hora de escolher uma mesa proprietária para trabalhar. Então fica aí rapidinho, que logo depois da vinheta eu vou te falar tudo que você precisa priorizar para ter segurança na hora de trabalhar com uma mesa proprietária. Bom, primeiro de tudo que você deve priorizar sem sombra de dúvida nenhuma é a avaliação da empresa. Ah, James, mas como que eu faço isso? Bom, existe um site chamado Trustpilot, que é referência internacional em avaliações de empresas que fornecem serviços internacionais. E como que você pode consultar as avaliações dessa empresa? Todo mundo que presta serviço para alguma empresa internacional que tenha cadastro no Trustpilot vai lá mostrar para outras pessoas o que ela acha da empresa em questão. Então, basicamente, para você ter segurança, principalmente você tem que checar, ir no Trustpilot e checar as avaliações que aquela empresa tem para poder vincular qualquer tipo de prestação de serviço que você vai fazer com ela. Nas mesas proprietárias não é diferente. A maioria delas tem cadastro no Trustpilot e muitas pessoas usam o Trustpilot como referência para poder avaliar essas empresas. Então, basicamente, para você entrar, para você conseguir verificar as avaliações, é só você entrar em br.trustpilot.com e pesquisar a empresa pela qual você quer consultar se aquela empresa tem uma reputação boa, uma avaliação boa ou não. Só que não basta só você olhar lá e ver a nota. Ah, a nota é bonitinha, gente. A nota é 4.7. Mas não adianta ser 4.7 de 100 avaliações. Então, você quer ter segurança para operar? O que eu te aconselho é, olhe, faça uma relação entre nota e quantidade de avaliações. Ah, a empresa teve 7 mil avaliações, como a Fundenext, por exemplo, teve 7 mil avaliações e a nota dela é 4.8. Nossa, excelente! Então, uma empresa assim é uma empresa que tem uma boa reputação. E o que eu também te dou um conselho para você priorizar é não olhe só no dia que você for comprar o seu teste. Faça o seguinte, uma semana antes de você comprar o seu teste, analise dia a dia para ver se aquela mesa proprietária faz algum tipo de tramóia, por exemplo, excluir os comentários negativos, não tratá-los e excluí-los. Isso é horrível. Por quê? Porque a empresa está mascarando a natureza da avaliação dela. Então, quando você acompanha diariamente, antes de comprar, pelo menos uma semana, isso vai evitar que você caia no conto do vigário. Então, o que eu aconselho você é sempre focar em empresas que tenham mais de 1.000 ou 1.500 avaliações. Acima disso. Empresas abaixo disso ainda geralmente são empresas muito novas ou que têm poucos traders trabalhando com o capital dela. Bom, e número 2, e a segunda dica, James, qual que é? A segunda dica, que não é tão importante quanto a primeira, mas é crucial para você criar um certo vínculo e uma confiança com a empresa, é entrar na comunidade da empresa. Cara, na comunidade você pode mesclar como que está a interação das pessoas que trabalham para a empresa e das pessoas que querem fazer teste para a empresa. Então, na comunidade você vê muita coisa, você vê a parte interna da empresa, o que está por dentro da empresa. Porque a maioria dessas empresas tem um canal, por exemplo, no Discord, na comunidade deles do Discord, que é específico para pessoas que operam o capital da empresa. Então, através dessas comunidades, você pode até mesmo checar provas de pagamento dos caras que operam o capital da empresa, das pessoas que operam o capital da empresa. Então, é bom você sempre estar dentro da comunidade, no Discord, ou seja, Telegram, não sei qual empresa, qual plataforma a empresa usa, mas é sempre bom você estar lá e verificar as provas de pagamento, verificar a interação dos usuários, se a empresa tem um canal para suporte psicológico, se a empresa tem um canal de reclamação direto na comunidade, tem membros moderando de forma adequada, se a empresa tem todo um cuidado para manter a comunidade dela regular, assim como eu mantenho a minha comunidade regular, justamente porque eu quero seriedade para minha empresa, isso demonstra seriedade. Então, a empresa tem que manter, principalmente a partir do momento que ela tiver uma quantidade muito grande de membros, que nem todos são clientes, mas boa parte tem, no mínimo, interesse em fazer parte da empresa. Então, o que eu aconselho, basicamente, você olhe sempre, vasculhe bem a comunidade, veja reclamações, procure, se interesse em fuçar antes de começar a criar vínculo. Por quê? Porque é bom você ter
uma noção de onde você está entrando. Por quê? Porque a partir do momento que você ser aprovado nessa empresa, você virou praticamente um empregado dela que ganha em cima de comissão. Um prestador de serviço que ganha em cima de comissão. Então, isso é bom. É muito bom você focar em empresas que são sérias. E a qualidade, a forma como a empresa leva a própria comunidade mostra muito sobre ela. Que tipo de empresa você deve evitar quando se trata de uma comunidade muito bagunçada? Vamos botar um exemplo prático. Cara, jogos. Tem muita comunidade no Discord, de empresas que são menores, que eles fazem muito campeonato de jogos. É campeonato de poker de manhã, campeonato de Call of Duty à tarde. Vamos ser sinceros, você acha mesmo que uma empresa quer de disponibilizar 25 mil dólares do capital dela para você colocar como risco no mercado mais arriscado do mundo, porque você ganhou um campeonato de Call of Duty, uma partida de Call of Duty? Pelo amor de Deus. Então tenha noção. Se a empresa oferece muito isso e bate muito nesse tipo de marketing, eu sinceramente não confio nesse tipo de empresa. A empresa que fornece campeonato para você operar durante o mês e como premiação do campeonato você vai ganhar um capital. Por exemplo, a Fundenext, ela disponibiliza 7 mil dólares de premiação para o primeiro colocado do, capital, do campeonato mensal dela. E além disso, ainda disponibiliza 300 mil dólares para o cara que venceu o campeonato. Isso é bom, isso é excelente. Por quê? Porque a empresa está mantendo o foco dela em cima do que importa, em cima do que vale a pena para ela, que é bons negociadores negociando com o dinheiro dela. Então, não confie numa empresa que fica ofertando jogo de manhã, de tarde à noite, de manhã, de tarde à noite, campeonato disso, campeonato daquilo, xadrez, poker, Call of Duty. Cara, sinceramente, a empresa está te enrolando. Por quê? Não tem como confiar numa empresa de trading que vai disponibilizar 25 mil dólares do capital dela para alguém operar porque ganhou um campeonato de Call of Duty mobile. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que saber escolher, priorizar. Porque tem muita empresa que usa isso como marketing, mas por trás das coisas estão manipulando todos os dados das pesquisas, dados do campeonato, estão utilizando cheat em campeonato para poder apenas manter o marketing em cima. Então, cara, não foca nisso, não perde seu tempo com isso, isso é ridículo. É normal, sim, as empresas fazerem uma coisa para descontrair a galera no sábado, no domingo, o mercado está fechado, onde não vai tomar o tempo da galera, entendeu? Um negócio de aposta, campeonato de pôquer, sábado de manhã, e campeonato de Call of Duty Mobile, domingo de tarde. É para descontrair a galera. É uma coisa diferente de ter aquilo todo santo dia, de manhã, de tarde à noite. Então, não confie em mesas. É a minha dica, é uma dica minha. Não confie em mesas proprietárias que ficam te oferecendo presentes e contas em relação a isso todo santo dia. Tá? Um dia ou outro para descontrair até que vai, mas todo santo dia esse tipo de empresa só está atraindo um bando de apostador que não vai passar no teste, porque geralmente o perfil das pessoas que trabalham muito em cima de jogos é atrair apostadores. É como um cassino, por exemplo. Entendeu? Não vale a pena, não compensa. Então não foque nesse tipo de empresa. Foque em empresas mais sérias, que demonstrem mais seriedade. Bom, ainda falando da comunidade, cara, foca principalmente quando você entrar na comunidade, a primeira coisa que você tem que olhar são as provas de pagamento. Por quê? Não as provas de pagamento que a própria empresa coloca. Fulaninho ganhou 30 mil, ciclaninho ganhou 20 mil. Não isso, não é isso que tem que focar. É focar nas pessoas reais, que estão lá, que são traders financiados e que estão lá no canal das provas de pagamento postando quanto ganharam. Tente conversar com essas pessoas, vá no Instagram da pessoa, se você conseguir encontrar. Verifique se ela é uma pessoa real, se não é uma pessoa fake, entendeu? Tente verificar se aquela pessoa realmente existe. Isso é crucial, cara, crucial. Falando ainda das provas de pagamento, vá no Instagram da empresa, vê se a empresa compartilha muito entrevistas com traders que operam o capital dela, como não só os que tiveram as provas de pagamento lá na comunidade, não só a galera que recebe, mas também a galera que opera, que tem dicas, tal. Tem empresa que faz isso, né? Mas lógico, o foco da empresa é mostrar o quanto ela pagou para determinadas pessoas. E isso não é errado, isso é certíssimo. A empresa tem que fazer o marketing dela. Então, foque em. Quando você for procurar provas de pagamento, foque em ambos. Foque nas entrevistas do Instagram e foque também nas provas de pagamento da comunidade. Por quê? Porque a empresa que mostra que ela paga
os seus traders, é uma empresa séria. Bom, uma coisa que a galera não foca muito, mas deveria ser prioridade, mas não foca, porque muitas vezes não sabe, não entende, é o tipo de negócio da empresa, ou seja, o plano de negócio da empresa. Bom, como assim, James? O tipo de negócio da empresa, o plano de negócio da empresa? Existem dois tipos de mesas proprietárias no mercado, que são as que têm um provedor de liquidez terceirizado e as que são o seu próprio provedor de liquidez. Qual que é a diferença das duas? Primeiro, você tem que entender o que é provedor de liquidez. Para a gente que é do varejo, nosso provedor de liquidez é um corretor, uma corretora. Então, vários exemplos aí, Cmarket, Forex Pro, para a gente, trader de varejo. Quando se trata da mesa proprietária, ela pode ser o seu próprio provedor de liquidez, que é quando ela trabalha como um grande fundo de investimento. Então, basicamente, a que tem um provedor de liquidez terceirizado, ou seja, que tem um corretor terceirizado, ela vai assumir o prejuízo dos traders que perderam dinheiro no mercado. Por exemplo, eu sou um trader dessa mesa proprietária e eu estou operando 200 mil do capital dela e eu perdi 10 mil dólares. Quando eu liquidar os ativos, a corretora que é terceirizada vai liquidar os ativos também. Então isso vai ser péssimo. Péssimo por quê? Porque ela vai perder 10 mil dólares, mas o cara que fez o negócio, que pagou o teste e passou, ele só perdeu, por exemplo, no primeiro mês, ele só perdeu os 1.000 dólares dele numa conta de 200k. Mas a empresa perdeu 10, a empresa saiu no prejuízo com esse cara, entendeu? Já a empresa que é o seu próprio provedor de liquidez é totalmente diferente. Por quê? Porque ela não assume, ela tem a possibilidade de trabalhar com uma corretora market maker. Então ela tem a possibilidade de analisar os prejuízos que esse trader teve na conta deles e verificar se dá para manter essas operações ainda, para que futuramente essas operações se tornem lucrativas. E tudo isso vai depender do quanto a empresa tem em caixa, ou seja, qual que é a capitalização do fundo, como que o fundo está de margem para aguentar as variações de mercado desse determinado ativo. Como é que está o sentido do mercado, volume, como é que está a oferta e demanda dos investidores. Tudo isso a empresa vai pesar antes de realmente liquidar os ativos. Então, basicamente, ela consegue manter os ativos muito mais tempo. Consequentemente, essa aqui perdeu 10 mil dólares e essa aqui não. É um exemplo simples, mas é um exemplo que faz com que você entenda a diferença do negócio. Ah, James, mas esse tipo de coisa não me interfere. É lógico que interfere. É que as pessoas não têm informação suficiente para entender. Quando essa aqui assumir o prejuízo, por exemplo, num breakout econômico, onde muitas instituições chegam a ir à falência por conta dos breakouts, o que essa empresa vai acontecer, o que vai acontecer com essa empresa é que ela vai sofrer muito mais do que a outra que ainda consegue segurar. Por quê? Porque o provedor de liquidez que é terceirizado vai liquidar os ativos que os traders perderam. Então, os 10 mil que essa aqui perdeu vai ser totalmente diferente para essa outra aqui, que trabalha como um grande fundo. Porque essa aqui, os 10 mil ela não vai perder, ela vai ter lucro possivelmente, porque ela vai conseguir segurar as operações de acordo com a capitalização da empresa até que essas operações fiquem positivas. Você entendeu a jogada, como é que é? Isso aqui, para você que opera no médio e longo prazo, essa aqui, que tem um provedor de liquidez terceirizado, é muito mais arriscado para você. E qual que é o risco numa mesa proprietária? Mesmo que você já tenha sacado e conseguindo o reembolso da sua conta, o principal risco dessa empresa aqui é, depois de 3 meses que você está levando operações, 3 meses de trabalho duro, ela simplesmente se dissolva, simplesmente perca a capitalização dela ou quebre, o fundo quebre, né? A empresa quebre. E aí, se lascou, não tem o que fazer. Você fez uma escolha errada. Por quê? Porque você não escolheu uma empresa de acordo com o seu perfil, entendeu? Então, é muito mais indicado você focar nessas empresas que trabalham como um grande fundo de investimento, como a Fundenext. Eu canso de falar na Fundenext e considero ela a melhor do mercado justamente por isso, porque ela trabalha, antes deles começarem as atividades, eles já pensaram em absolutamente tudo, tudo, inclusive nessa questão de trabalhar como um grande fundo de investimento. Bom, e outra coisa que você tem que priorizar, acima de tudo, é onde a empresa é sediada. Por quê? Porque onde ela é sediada determina que tipo de regulamentação ela vai sofrer, que tipo de coisa pode chegar a intervir futuramente com ela que faça com que ela tenha um problema sério, tipo um congelamento de fundos. Como aconteceu com a MyForex Funds. Se a MyForex Funds, por exemplo, fosse sediada nos Emirados Árabes Unidos, ela não estaria passando pelo que ela está passando atualmente. Então, tem regiões em que
a regulamentação é tão rígida, tão rigorosa, que não vale a pena abrir esse tipo de negócio, é muito arriscado. Então, eu aconselho você a sempre focar em empresas que são sediadas em locais onde a regulamentação não é tão agressiva. Por quê? Porque essas empresas em si vão ter muito mais flexibilidade, principalmente se elas estiverem sediadas em algum lugar onde dão total incentivo para que elas mantenham esse tipo de negócio. Então, cara, sempre olhe aonde a empresa é sediada. Nunca foque em empresas que são sediadas em lugares onde é difícil para a empresa se manter, entendeu? É difícil para a empresa suprir as regulamentações, as normas da empresa, as normas daquele determinado país. Bom, e para finalizar, eu quero te dar algumas dicas que podem te auxiliar no seu dia a dia, como trader financiado. Bom, a primeira dica para você que vai fazer o teste é não entre com os dois pés. A maioria das empresas hoje elas dão um tempo ilimitado de negociação. Você não precisa entrar com os dois pés, logo comprando uma conta de 200 cada uma empresa que você mal conhece. Então, chega, dá uma analisada. Você analisou bem, analisou lá a fundo, mas ainda não sentiu confiança na empresa, o que eu te aconselho? Compre uma conta pequena, compre um teste pequeno. Vai e tenta fazer algo. Tenta analisar de fato se a empresa não manipula preço, se a empresa não é scam, se a empresa não faz golpe sujo para poder eliminar você do seu teste. Então, não chegue com os dois pés. Compre uma conta pequena, faça uma avaliação, analise se a empresa manipula preço ou não, comparando os gráficos com gráficos de corretoras que são conhecidos no mundo todo. Então, tente fazer dessa forma. Por quê? Porque você vai ter muito mais segurança. Se você perder, você vai perder pouco. Ok? É uma das principais dicas que eu posso te dar. Outra dica muito importante é escolha alguma que se encaixe no seu operacional. Tá certo, James, que a maioria das empresas hoje tem plano ilimitado, ou seja, você não tem limite de dias mais. O mercado está tão difícil que as empresas resolveram facilitar em relação ao prazo. Então, cara, as empresas realmente não têm plano limitado, mas isso não quer dizer que você não tem que saber escolher uma que se encaixa dentro do seu plano de negócio. Por exemplo, você opera swing trade, você vai escolher uma conta que não dá suporte para você manter as operações nos finais de semana? Não vale a pena. É muito arriscado. Por exemplo, empresas como a The Fund Trader, ela não tem contas que, se você não souber escolher corretamente, você pode ter uma reprovação, uma violação apenas por ter mantido as suas ordens abertas durante o final de semana. Então, cara, escolha bem. Você fez uma avaliação, gostou da empresa. Agora o próximo passo é você saber escolher o tipo de conta que vai se adaptar a você. E se aquela empresa te disponibiliza o que você precisa, que se encaixe dentro do seu operacional. E por último, busque informação com pessoas que estão no seu meio, pessoas que você conhece, que operam, que trabalham com isso, ou que estão no mesmo meio que você. Por exemplo, eu fundei uma comunidade justamente para as pessoas poderem compartilhar experiências e conhecimentos. Então, na nossa comunidade do Discord, as pessoas são livres para ir lá e comentar, fazer os seus comentários em relação a qualquer empresa. Então, você ter a opinião de pessoas que estão dentro do mesmo meio que você vale muito mais do que a opinião apenas das avaliações ou qualquer outro tipo de coisa. E para você que quer fazer parte de um meio onde você pode trocar ideia, compartilhar experiência, você é muito bem-vindo à nossa comunidade. Eu abri a comunidade FXK no Discord, que é totalmente gratuita para qualquer pessoa fazer parte, para que todos possam compartilhar opinião, conhecimento e experiência. Por quê? Porque mais vale a opinião de alguém que está no seu meio que uma opinião de quem você não conhece. Então, as avaliações são boas, realmente, as avaliações são o primeiro passo. Mas ter a opinião de pessoas do seu meio, que estão ali todo dia trabalhando com aquilo, é muito mais confiável do que qualquer outra opinião que você possa vir a ter sobre aquela determinada empresa. E se você quer uma recomendação minha de qual empresa eu considero a melhor do mercado atualmente, com certeza é a Fundenext. A Fundenext, tudo que eu falei aqui para você, o cara que fundou, ela pensou em absolutamente tudo. Onde ele ia sediar, que tipo de modelo de negócio que ele ia usar. Ela trabalha como um grande fundo de investimento, então ela assume muito menos prejuízos do que a empresa que não trabalha como um fundo de investimento, ela trabalha com um provedor de liquidez terceirizado. E ela está totalmente longe de regulamentações que vão fazer com que ela sofra ou hoje ou futuramente, entendeu? Então, se quer uma dica minha,
de qual empresa você deve escolher, eu te aconselho, do fundo do coração, a Fundenext. E para você que quer buscar um lugar democrático, onde você possa compartilhar conhecimento e experiência de forma totalmente gratuita, e também a sua opinião de forma totalmente gratuita, você é muito bem-vindo à nossa comunidade. A comunidade FXCal é uma comunidade totalmente livre para que as pessoas possam compartilhar conhecimento, experiência, opinião e provas de pagamento, inclusive, de mesas proprietárias. Então, lá é uma comunidade aberta. E eu garanto para você que logo, logo ela será a maior comunidade da América do Sul, porque meu foco ao abrir essa comunidade é justamente esse, transformar ela numa comunidade sul-americana e não uma comunidade brasileira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe com seus amigos, todo mundo que quer operar capital de empresas multimilionárias, que são as próprias firmas.